Olá, 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 todos estão bem, tranquilos? Eu quero trazer uma reflexão para nós nesse tempo agora. Nós estamos falando uma série por conta do Setembro Amarelo. Eu estou falando, e falei até na igreja, falei sobre solidão e solitude. E eu queria trazer essa breve reflexão para nós pensarmos um pouquinho. E eu acredito que vai contribuir para a sua vida. E eu já quero te animar a você compartilhar também esse vídeo, você se inscrever no canal, tá bom? Quero te agradecer por isso. E dizer então, já começando falando de solidão e solitude, são coisas diferentes. Mas eu quero ler primeiro o livro de Primeiro Reis. Eu li esses dias falando sobre essa reflexão e achei muito tremendo, porque ele fala assim no capítulo 18, verso 22, que Elias diz ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. E a primeira coisa interessante que Elias ele diz depois, nós já conhecemos a história, não sei se você conhece a história, mas Elias foi aquele que desafiou 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Acera. E ele desafiou, ele venceu, e todos falaram, todo o povo falou: só o Senhor é Deus. Mas depois desse episódio dele, né, dessa coisa assim heróica, desse ato heróico, onde o Senhor se manifestou e foi uma grande bênção, a mulher de Acabe, que é Jezabel, manda só no simples fato dela mandar um recado dizendo que Elias iria sofrer esse dano por conta desses profetas que ele destruiu. Elias ele foge e ele vai para uma caverna. Pensa comigo nisso. Ele vai para uma caverna e ele começa a dizer assim: Elias diz ao povo: só eu fiquei. E é interessante pensar na solidão, porque às vezes está no meio de tanta gente, tantas pessoas, e pensa que está sozinho. Nós pensamos, a solidão é algo tremendo, porque nós pensamos que vemos, embora tenhamos várias pessoas, muitas pessoas nos acompanhando, mas nós nos sentimos sozinhos. E ele diz outra coisa também. Ele diz assim: basta. É interessante. Ele pensa em desistir, ele diz: basta. Esse tempo, nós estamos falando da questão do Setembro Amarelo, que é a valorização da vida, né? Uma prevenção ao suicídio. Essa questão do cansaço da nossa alma, cansaço de coisas que não acontecem em nossas vidas, a questão da frustração. Se você não viu o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá, que nós estamos falando sobre a depressão. Então é muito importante você pensar nisso aí. Quem sabe você vai poder ajudar uma pessoa que esteja passando por esse processo depressivo ou melancólico ou de tristeza. E aí ele diz uma coisa: basta. Só eu fiquei e basta. Então ele entra numa caverna e Elias pede para si a morte, às vezes por conta de várias frustrações, ou um conjunto de frustrações, ou talvez alguma coisa que não aconteceu de acordo com a nossa agenda. Nós pensamos em morrer. Elias aqui ele consegue dizer, e aí pelo menos ele está verbalizando o pensamento dele. E quantas pessoas não verbalizam, estão por dentro morrendo, e se nós não prestarmos atenção, elas vão ou dar cabo da vida, ou elas vão desistir de viver de fato. Mas eu quero trazer para você uma novidade, ou uma boa notícia. Isso é água mesmo, tá bom? É que Deus ele vai na caverna para resgatar Elias, e ele não fica por aí só não. Ele vai lá e fala para ele uma coisa: você precisa comer pão, você precisa tomar água, porque você ainda vai caminhar 40 dias e 40 noites. E aí eu quero fazer, lendo alguns autores, eu quero ler para você o que ele diz assim, ó: o conceito de solitude é um isolamento voluntário em que eu escolho. A solitude é um isolamento onde eu escolho. É algo assim ativo, é algo consciente. Eu escolho a solitude para criar alguma coisa, para me
cercar de alguns pensamentos importantes, criativos, e é interessante que a solitude é algo positivo e algo que é produtivo. A solitude, ela traz produção. A solitude tem um propósito. Essa é a primeira parte, solidão e solitude. Eu falei da solitude, que é aquele momento onde você se isola, mas se isola voluntariamente, com um objetivo, está criando coisa. Já a solidão é algo associado à dor, à tristeza e o desejo de ter a companhia de alguém, mas saber que não tem condições de bancar. Ela quer ter, de fato, ter uma pessoa, quer estar junto de alguém, mas não tem condição de bancar porque se sente incompreendida. A pessoa se sente incompreendida. Então, ela até quer, ela precisa, mas ela não consegue. E eu lembro de uma frase que eu li, até postei uma vez, mas é interessante, que diz que é preciso sair da ilha para conhecer a ilha. E essas pessoas que vivem em solidão, elas vão, como diz a própria psicologia, dizer que ensimesmado, você vive ali, vivendo vivendo em ciclo, entendeu? Uma vida em ciclo e não consegue sair desse emaranhado. Mas eu quero ler para você um autor chamado Walden. Ele escreve dizendo que ele descreve a solidão como um sentimento indesejado. A solidão é um sentimento que eu não escolho, é um sentimento indesejado, incomoda, e eu não sei como sair desse sentimento que me traz malefício para mim, e eu preciso de ajuda. E algumas pessoas talvez vão até tentar, eu até falei no domingo sobre isso, pessoas vão tentar até tirar da solidão, mas às vezes a pessoa não consegue, não é que ela não queira, ela não consegue bancar isso aí. E ele vai dizer então que é um desejo, a solidão é um conjunto de sentimentos indesejados, e não só isso, um sentimento indesejado e doloroso, sentimento doloroso, tá bom? Que dói naquela pessoa que sente, que tem, e não adianta as pessoas dizerem que é uma escolha, porque não é uma escolha. Dói estar em contato com o mundo, estar em contato com a sociedade, estar em contato com outros desafios, dói muito. Essas pessoas então vão se poupar, vão evitar a dor. Já tem outro autor chamado Gerson e o outro é Pilmer, que eles dizem uma coisa, afirmam que é o fenômeno, a solidão é o fenômeno e quase sempre acompanhado de senso de desconforto. A solidão, então, eles afirmam que é o fenômeno de sempre acompanhado de senso de desconforto. O que é isso? A pessoa se sente desconfortável, por mais que seja, ela quer sair da caverna, mas ela não consegue sair da caverna. Lembra que eu falei um pouquinho antes? Elias, ele está lá, e ele não sabe o que fazer. É interessante, tem o primeiro episódio ele diz, só eu fiquei como profeta. Depois ele diz uma coisa para o Senhor, basta, tira logo a vida de mim. E ele não só diz basta, diz assim, eu não sou melhor do que os meus pais. Uma questão interessante da solidão é que eu começo a questionar, eu começo a fazer comparação. Eu não sou melhor, eu não sou bom para essa vida, eu não banco essa vida, eu não sou como fulano, eu não vou conseguir. Basta, eu fiquei sozinho e eu quero morrer. E eu não sou melhor do que ninguém. E é interessante que esse sentimento de desconforto, esse sentimento desse desconforto, é interessante que mesmo no meio da multidão, essas pessoas se sentem desconfortáveis. Eu não sei se você já conheceu, conhece pessoa assim, mas teve contato com essas pessoas que elas estão no meio de outras, de uma multidão, mas elas se sentem sozinhas. E eu fiquei lembrando, preparando esse texto, lembrando de episódios tremendos de pessoas pessoas milionárias, pessoas com algumas delas, que rodeadas de pessoas
E é interessante que elas vão conversar com o mordomo, elas vão conversar com a governanta, elas vão ter um vínculo com o quê? Com o motorista que é silencioso, ela quer falar, ela não pode ter a multidão. E aí, essas pessoas, elas vão precisar de ajuda. Então, a solidão e solitude são coisas diferentes. Aí, o Augusto Cury, que nós conhecemos, um psiquiatra famoso que todos nós conhecemos, ele diz uma outra coisa muito interessante assim, ó, que ele fala que a solidão, que a mais grave solidão é aquela que nós mesmos nos abandonamos. Porque chega um momento da vida que você vai se desprezando, vai desistindo. Algumas pessoas não vão te dar cabo da vida, mas elas vão desistir de viver também. E desistir de viver também é um ato de violência. É interessante pensar que desistir de viver também é um ato de autoviolência e é um egoísmo também, tá certo? E é interessante que as redes sociais, elas tentam nos dar conta de que você está rodeado de pessoas, como diz a canção, tenho 1 milhão de amigos, mas são amigos que não vão na sua casa, são amigos, pseudo-amigos que não vão na sua casa, são amigos que não mandam uma mensagem para você, são amigos que sequer sabem que você existe. E qual a forma que nós podemos ter e como ajuda para a dica que nós temos para você ou para aquela pessoa que esteja vivendo esse momento de solidão, uma solidão que ela não está conseguindo dar conta e ela precisa, como citei antes, sair da ilha, tá bom? Sair um pouquinho da ilha para conhecer a ilha. Mas conhecer a ilha é muito doloroso. Conhecer a ilha demanda muita coisa, demanda muito desgaste. E eu coloquei aqui alguns pontos, como prevenir-se da solidão. Porque a solitude nós podemos escolher, eu vou lá, vou me preparar para um vestibular, para um Enem, eu vou me preparar para um concurso, então a solitude que tem barulhos, não tem problema, mas eu estou ali produzindo algo, e quando sairei muito mais forte e com bônus dessa solitude, dessa escolha que eu fiz. A solidão, ela não tem nenhum tipo de bônus, senão ônus. Ela traz diversos prejuízos para nós. E é interessante que eu coloquei então para nós pensarmos como prevenir então. Já se pensou? Já parou para se perguntar? Como prevenir da solidão? Como se prevenir e como prevenir aquelas pessoas que você sabe são pessoas solitárias. Eu gosto do Salmo 68, que diz que o Senhor fez o solitário viver em família. Imagine só, uma pessoa solitária que não tem ninguém para contar os seus sonhos, não tem nada mais desagradável que você não ter alguém, lembrou de alguma coisa, mas não pode contar. Tem alguma piada para contar, mas não sabe para quem contar. Tem as alegrias, mas não sabe também para quem contar, para quem rir, para quem celebrar com você. Essa é a solidão, é interessante. E outra coisa, não tem motivo para voltar. Quantas pessoas não têm motivo para voltar para casa? Quantas pessoas não conseguem mais voltar porque elas não têm nada lá, não tem quem as abraça, não tem quem celebre as suas conquistas, e pessoas que já perderam o desejo de conquistar. Por quê? Conquistar para quê e para quem? Então, olha só, a primeira coisa da prevenção da solidão é o quê? Buscar as pessoas do seu convívio. Procura sim se envolver um pouco mais, ter uma força extra dentro do seu interior e busque aquelas pessoas do seu convívio. Vai lembrando delas. Manda um zap, manda um oi, fala, estou vivo, estou aqui. Não estou com condição, mas eu preciso de ajuda. Busque pessoas antigas do seu contato, ou faça contato com outras pessoas, mas não fique nessa solidão de forma alguma. Segunda coisa, lembra de datas importantes
datas de celebração de outras pessoas, as suas próprias datas, datas importantes, e manda uma mensagem, manda alguma coisa, um coraçãozinho, manda um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, manda olá, estou aqui. Faça algum, nem que seja sinal de fumaça, para que essas pessoas saibam assim, ela está viva, ela está aqui, está respirando. Com dificuldade está respirando, mas ela vai voltar à vida. Então é importante, é sair de nós mesmos, sair do nosso comodismo, nossa zona de conforto. Eu costumo dizer nas mensagens que você precisa de zona de conforto ou zona de confronto. Às vezes é um confronto para a nossa própria alma. Não dê moleza para a alma. A alma ela tem um poder tremendo de afundar a gente. E nós começamos a somar algumas coisas que não aconteceram, começamos a pensar em algumas coisas que não aconteceram, talvez não vão acontecer, e começamos a acumular tristezas para nós. E daí, quando vemos, estamos num buraco sem fundo, num túnel, como o próprio Elias entrou e disse, basta, eu quero morrer mesmo, não dá para mim não. Já batalhei pra caramba, já destruí 850 profetas, e agora vem essa mulher me perturbar, torturar minha mente. E é interessante nesse texto, diante daquela quantidade de gente que ele desafiou, agora uma única pessoa, uma única mulher, que nem chegou na frente dele, mandou recado. Ele diz, basta, não dá mais para mim. Faz-se pensar que esse pensamento, tá, essa decisão, não foi decisão desse momento, são um acúmulo de coisas que nós temos e precisamos querer buscar ajuda. Naturalmente, você tem um amigo, naturalmente tem alguém que implique com você. Sabe aquele amigo que tira a gente do comodismo? Aquele amigo que liga uma hora dessa aí e diz, vamos comer uma pizza junto? Aquele amigo que diz assim, bota a roupa, já estou aqui no seu portão, já estou passando no seu prédio aí para te pegar, para dar uma volta ali na frente. Vamos lá, vamos lá. Mas eu não vou não, porque eu já estou até de pijama. Não, eu já estou aqui embaixo esperando, já estou chamando, já estou tocando o interfone, estou te aguardando. Às vezes nós precisamos de pessoas, ou algumas pessoas precisam de pessoas que insistam um pouco mais, amigos de verdade, que insistam um pouco mais para nos tirar da zona de conforto. Lembrar então de datas importantes é muito importante. Nós temos amigos e é bom lembrar de datas importantes. Elas sabem, esses amigos sabem que nós existimos. E talvez elas insistiram tanto e sempre tiveram negativo, que elas estão aguardando, será que essa pessoa me quer por perto mesmo? Então lembre da data especial, liga mesmo, vai lembrando essas pessoas, e é um movimento interior, é um movimento que precisa ser um movimento, ele é forçado mesmo, tá bom? Outra coisa, atender algumas ligações. Tem hora que você não quer atender, tem hora que você não quer mandar nem um oi, tem hora que não quer ligar nem o zap, para as pessoas não perceberem que você visualizou a mensagem, não é verdade? Mas tem hora que é importante, se salve, busque socorro, busque ajuda, não fique nessa solidão, liga mesmo. Uma vez eu recebi um único pontinho, sabia disso no zap, da uma pessoa, um ponto que para mim não era ponto final, era assim, eu estou vivo, eu estou na terra, e era tarde da noite, e foi o suficiente para eu procurá-la, tá certo? Um ponto, então nós precisamos estar atentos também a esses sinaizinhos de fumaça, bem tênue, bem pálidozinho, e procurar essa pessoa. Ela está pedindo ajuda, ela só não sabe como receber essa ajuda, mas ela está pedindo ajuda de fato. A outra, para nós terminarmos, procurar a companhia de um amigo, procurar pessoas que vão te incomodar de fato. Por último, e não menos importante, eu queria te estimular, eu sei que isso é difícil, mas é o quê? Não procure nesse aspecto pessoa parecida com você, não. Não colecione pessoa melancólica, pessoa solitária como você, porque talvez ela não consiga te ajudar. Mas se ela estiver junto com você e te estimular a procurar outra, tem gente que precisa dar uma bagunçada na nossa casa, na nossa vida, para nós sairmos e ter alegria de fato. Então, eu quero deixar essa palavra com você, e eu queria, sim, lembrar
de Isaías, do livro de Isaías, no capítulo 40, no verso 31, diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, e não se fadigarão. Eu tenho até uma canção, os que esperam no Senhor. Então, espera no Senhor, tenha paciência, tenha coragem, tá bom? E tenha essa tranquilidade, porque Ele pode transformar qualquer situação. É Ele que faz o solitário viver em família, é Ele o maior responsável, o maior interessado em que o homem viva, e a história diz que o homem é um ser gregário. Sabe o que é isso? Ele é um homem de relacionamento, não tem como ficar sozinho nessa situação. Eu sei que essa palavra, essa reflexão está alcançando alguns corações. Eu estou falando com muita honestidade para você, diretamente para você. Não fique nessa solidão, por favor, procure ajuda imediata. Ele faz o solitário viver em família. A sua história não termina por aqui. Não desista de viver e não desista de celebrar, de conquistar, de sonhar de novo. E ele é o maior interessado, tanto é que ele no Éden, ele é aquele que aproxima. Foi ele que foi lá de novo buscar por Adão. Adão, aonde é que você está? Onde você está? Por onde você se meteu? O que aconteceu que você não veio ao encontro marcado? Nós temos uma agenda e você não veio. É verdade que dentro da presciência, né, da onisciência, o Senhor sabia aonde Adão estava, onde Eva estava, mas ele faz aquela brincadeira bonita, diz, Adão, onde você está? Cadê você, cidadão? Cadê você, rapaz? Cadê você, menino? Cadê você, moça? Cadê você, rapaz? Onde você está? Escondido em que caverna? E assim como ele fez com Adão, ele foi lá e fez com Elias. Elias, que fazes aqui? O que você está fazendo metido nessa caverna? Ah, eu quero morrer. Não, toma água, toma pão, porque você precisa caminhar mais 40 dias e 40 noites. Ou seja, a caminhada é longa e não tem como desistir. Deus te abençoe nesse tempo. E se você achar que tem uma pessoa precisando desta palavra muito séria nesse momento, compartilhe. E outra coisa, se inscreva no canal também para abençoar e abençoar outras pessoas, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus, um beijo no coração, tá bom?